Bem, turma, a ideia aqui é dar uma retomada em progressão geométrica, conteúdo que vocês devem ter visto pelo aplicativo do Centro de Mídias de São Paulo, né? Lá pelo aplicativo ou pela TV Cultura, como tem anunciado aí na televisão, tá certo? A progressão geométrica, o assunto é muito parecido com a progressão aritmética que nós vimos em sala de aula, né? A principal diferença é que na progressão aritmética, lembra que era um fator aditivo, né? Então, ou a gente somava um número para achar o próximo elemento da sequência, quando essa sequência fosse crescente, né? Ou então a gente diminuía por um número sempre, o mesmo número, né? Quando essa sequência fosse uma sequência decrescente. Daí a gente teria, né, esse fator aditivo aí, né, é o que a gente chamava lá de razão, né, simbolizada por um Rzinho. Na progressão geométrica, a ideia é muito parecida, né? Também são sequências de números, né? Não são números aleatórios. Só que agora esse fator de crescimento é multiplicativo, né? Veja aqui pela definição que o professor já apresentou, né? Chamamos de progressão geométrica, PG, a toda sequência em que, multiplicando uma mesma constante a cada termo, obtemos o termo seguinte, né? Bom, vou dar um exemplo aqui, né? Vou colocar aqui para vocês. Por exemplo, deixa eu pegar uma sequência qualquer, pegar uma bem simples aqui. Essa sequência aqui, começando pelo número 1, 2, 4, 8, 16, 32 e assim por diante, até chegar num termo lá na frente que a gente chama de enésimo termo, né? Então aqui esse n é a posição, uma posição qualquer, né? Um termo geral lá da frente, que a gente pode determinar se quiser, né? Logo adiante. Bom, veja que aqui não é PA, olha lá, porque daqui para cá aumentou 1, daqui para cá aumentou 2, daqui para cá aumentou 4, entendeu? Então não é um valor fixo, percebe? Que esse valor está variando, né? Então, o fator de aumento aqui é multiplicativo, ó, daqui para cá dobrou, multiplicou por 2, perceba? E daqui para cá também dobrou e assim por diante, foi dobrando, dobrando, né? Então, 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8 e assim por diante. Tudo bem? Bom, então, para a gente olhar para uma sequência e saber que ela é uma PG, uma progressão geométrica, a gente pode pegar qualquer termo e dividir pelo seu termo anterior. Fazendo isso, a gente está achando a razão, né? Então, olha lá. Se eu pegar o segundo termo e dividir pelo anterior, que é o primeiro, 2 dividido por 1, 2. Fração é divisão, estão lembrados? Agora, veja. Se eu pegar lá o terceiro termo e dividir pelo anterior, que é 2, né? Terceiro, anterior é o segundo, 2. 4 dividido por 2, 2 também. Se eu pegar lá o quarto termo e dividir pelo anterior, que é o terceiro termo, 8 dividido por 4, 2 também, né? Então, esse 2, que é um fator constante, né? É o que a gente chama de razão. E na PG, a gente chama essa razão, representa essa razão, pela letra Q, né? Então, a razão aqui é 2. Tudo bem, turma? Razão, não esquece aí, tá bom? A razão aqui não é mais o Rzinho, é a letra Q. Bom, seguindo esse parâmetro, se a gente olhar para essa sequência e quisesse determinar o sétimo termo, deixa eu ver aqui, ó. Tem o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo termo. Não é só multiplicar por 2 aqui mais uma vez, né? Veja, para determinar o A7, o sétimo termo, basta pegar o primeiro e ver quantas vezes você vai usar a razão até chegar no sétimo termo. Eu vou usar a razão 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. A razão não é o número 2, então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 vezes. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, isso aqui
Como é uma multiplicação de números iguais, a gente pode escrever de uma forma mais simplificada, né? Então, para achar o sétimo termo, basta pegar o primeiro e multiplicar pela razão elevado a 6. Né? Ó, usei o 2, repetiu 6 vezes, né? 2 elevado a sexta, fazendo as contas aí, vai dar 64, né? Então, 1 vezes 64 é igual a 64. Né? Bom, então, quem é o sétimo termo? 64. Dá para perceber olhando aqui, né? 32, o próximo daqui para cá, como a razão é 2, não é só multiplicar por 2 mais uma vez, né? Então, eu usei o 2 daqui até aqui 6 vezes. Com isso, observando esse exemplo aqui, ó, a gente já pode deduzir a fórmula do termo geral, né? Para achar um termo em qualquer posição, né? Dentro dessa sequência chamada de progressão geométrica. Bom, vamos dar um outro exemplo então, né? Usando a fórmula do termo geral, que vai achar qualquer número em qualquer posição, qualquer elemento dessa sequência. Então, se eu quiser achar o A10, o 10º termo dessa sequência, quem é o A10, né? Quem será? Bom, para achar o A10, vou usar a fórmula agora. Vou pegar lá A10, né? No lugar do N, estou colocando o número 10. Basta pegar o primeiro termo dessa sequência. O primeiro termo já sabemos quem é o 1, né? Desse exemplo que o professor deu. 1 que multiplica o que é a razão, estão lembrados? 2 elevado a n menos 1, ou seja, a posição menos 1. Então, 10 menos 1. Bom, 10 menos 1 é 9, né? Então, para achar o 10º termo, eu vou pegar o primeiro e multiplicar por 2 elevado a nona. Tá vendo? Posição menos 1. Bom, 2 elevado a nona, depois se vocês quiserem confirmar aí na calculadora, né? 2 elevado a nona é 512. Então, vai ficar 1 que multiplica 512. Portanto, o 10º termo dessa sequência, 1 vezes 512, é 512. Tudo bem? Bom, lá no centro de mídias também, eles devem ter falado, desculpa, turma, sobre a soma dos termos de uma PG. Somar os termos, os números que compõem essa PG, né? E aqui a fórmula diz o seguinte, ó, a soma de um certo número de termos, basta pegar o primeiro e multiplicar, abre parênteses, pela razão elevada a esse número de termos, menos 1, tudo isso dividido pela razão menos 1. A fórmula é bem simples, ó. Vou dar um exemplo aqui, ó, bem simplesinho. Se a gente quisesse somar 10 termos dessa sequência, soma dos 10 primeiros números dessa sequência. Bom, então seria a soma de 10 números será igual. Soma de 10 números será igual primeiro, que é 1, né? Vezes a razão, que é 2, elevado a 10, menos 1. Tudo isso sobre a razão menos 1. Prestou atenção na fórmula, né? Quando vê exercício, é só aplicar a ideia, né? Então, soma dos 10 primeiros termos vai ser... Vamos resolver primeiro aqui o parênteses, resolvendo primeiro a potência. Então, vai ficar 1 que multiplica 2 elevado a décima é 1024, né? Depois você pode confirmar na calculadora. Menos 1. Tudo isso sobre 2 menos 1. 2 menos 1 é 1, né? Olha, aqui como ficou bem simplesinho, ó, estou multiplicando por 1, tudo que está dentro desse parênteses, e depois pegar o resultado e dividir por 1, bom, todo número vezes 1 é ele mesmo, e todo número dividido por 1 é ele mesmo, né? Então, isso aqui a gente pode cancelar, né? Ficando atento que isso aqui nem sempre vai acontecer, né? Depende de cada caso aí. Portanto, a soma dos 10 primeiros termos dessa sequência vai ser 1024 menos 1, que dá 1023. Tudo bem? Bem simplesinho, né? Temos aí duas fórmulas para achar qualquer número em qualquer posição. E aqui a fórmula da soma, para somar uma quantidade de termos dentro de uma progressão geométrica, né? Veja, vamos só confirmar isso aqui, né? Para ver se essa fórmula aqui realmente é verdadeira. Vamos pegar aqui, vamos colocar aqui, vou usar o verso da folha.
Vamos colocar esses números, essa sequência aqui em pé. Primeiro, que é 1, né? Depois 2, 4, 8, 16, 32. Depois o sétimo que a gente calculou, 64. O oitavo vai ser sempre dobrando, né? Então, 128. Então, vamos só, professor, não se perder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Depois 256, 9. E 512, que é o 10º termo. Lembra que a gente, no exemplo lá, a gente encontrou o 10º termo, né? 512, né? Olha lá, o 10º termo, 512. Então, estou somando aqui, ó, os 10 primeiros, para ver se aquela fórmulazinha da soma realmente deu certo, né? Usando a fórmula. Bom, aqui, tanto faz somar de cima para baixo, né? Uma adição, né? Mas vamos lá. 1 mais 2, 3, com 4, 7, com 8, 15, 15 com mais 6, 21, 22, 23, com mais 4, 27, com mais 8, 35, com mais 6, 41, com mais 2, 43. Vão 4, né? Então, 4 mais 1, 5, com mais 3, 8, 8 com 6, 14, 15, 16, 16 com 5, 21, com mais 1, 22. Vão 2, né? 2 lá em cima. Aí eu vou somando lá. 2 mais 1, 3. Com mais 2, 5. Mais 5, 10. Perfeito, 1023, né? Fiz a soma aí. Pode confirmar na calculadora, bonitinho, né? Não tem problema. 1023. Então, aqui é a soma dos 10 primeiros termos. Os 10 primeiros elementos dessa sequência, né? Confirmando lá que a fórmula da soma realmente dá certo. E aqui no finalzinho, o professor deixou aqui, ó, para a gente relembrar, né? Parecido com o da PA. Aqui, ó, o A1, primeiro termo, o AN, um termo geral, né? Esse N, lembrando que esse N é número de termos, né? Quantidade de números. A razão aqui que a gente tem que prestar atenção é a letra Q. Não confunda, não é o número 9. E a soma dos termos, usando a letra S, de forma maiúscula, tá bom? Com isso aí, a gente está retomando as aulas do Centro de Mídias sobre progressão geométrica. Tá certo, turma? Logo mais, na sequência, eu vou postar algumas atividades retomando essas duas fórmulas. Então, se você tiver dúvida lá nas atividades, volte aqui, dê uma olhadinha nesses exemplos que o professor deixou no vídeo, né? Veja e reveja para sanar suas dúvidas e você conseguir fazer essas atividades. Caso ainda você não consiga, entre em contato com o professor Gilberto. Mande mensagem pelo Google Sala de Aula. Lembrando que o Google Classroom, né, esse nome aí diferente, essa plataforma, é a nossa nova sala de aula nesse novo normal, né, turma? Então vamos lá, se engajar nas atividades, porque o tempo não para.